Já podemos começar. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aí mais a uma palestra do ciclo de palestras O Espiritismo Responde, que nós aplicamos sempre aos domingos em nossa casa, e de 3 meses para cá, mais ou menos, por videoconferência, né? Hoje nós teremos um tema muito bacana, que tem muito a nos acrescentar, como tudo que a doutrina nos traz, que é o despertar espiritual, ok? Nós abordaremos ele pela próxima hora e com certeza nós perceberemos que mais uma vez a doutrina vem a nos brindar com informações preciosas para a nossa evolução. Para iniciarmos, vou pedir a Vera que faça a prece inicial. E só lembrando também que ao final, né, da reunião, nós teremos um momento de vibrações, onde teremos também o passe coletivo e a fluidificação de águas. Então, quem não deixou separadinho água aí, é bom deixar, né, para fluidificar e depois tomar com toda a família. Legal? Vamos lá, Vera. Bom dia a todos. Então, vamos nesse momento, né, com esse estado, esse sentimento de gratidão que envolve a todos nós que estamos ligados nesse momento, a essa reunião, agradecendo, né, por essa oportunidade de aprendizado, oportunidade de nos fazer com que estejamos cada vez mais próximos do bem, do amor, da paz. Momento de nos aproximarmos de Jesus nesse momento. Então vamos agradecendo e pedindo que Ele nos abençoe, abençoe o Eduardo, que nos trará essas lições que são tão necessárias para esse momento. Que estejamos em luz, que assim seja. Obrigado, Vera. Lembrando que quem quiser participar, viu, é só abrir o microfone e interceder, né? Seja para complementar, para colocar alguma dúvida, tá? A ideia é justamente nós interagirmos aí para enriquecer o conteúdo, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu projetar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Então, legal. Então, hoje o tema é esse, né? Despertar espiritual, que nada mais é do que o despertar da consciência, né? Algo que, se nós ainda não temos como meta em nossas vidas, é importante nós passarmos a tê-la, porque, como nós veremos, né, com o conteúdo que a doutrina nos traz, é de muita relevância para que possamos progredir, para que possamos avançar em nossa jornada evolutiva. Deixa eu só acertar um negocinho aqui. Pronto. Oi, desculpa. Então, é um tema muito relevante que com certeza vai nos acrescentar bastante, mais uma vez aí, né? É importante nós procurarmos deixar de lado aquilo que nós nos concebemos como ser, aquilo que nós nos concebemos enquanto valores, crenças, enquanto princípios, né? Abrirmos o máximo possível as nossas mentes para que possamos adquirir algo de novo que nós veremos hoje. Eu começo falando de uma passagem de Buda junto aos seus discípulos, que é muito interessante e muito pertinente. Uma vez, seus discípulos chegaram até Buda e perguntaram a ele, né? Buda, o senhor é Deus? E Buda respondeu, não. E aí seus discípulos reiteraram uma nova pergunta. Perguntaram, então, você é um anjo? E Buda respondeu,
também não. E aí seus discípulos perguntaram, mas como pode, então, tanta nobreza, tanta elevação, tanta pureza que o senhor carrega consigo? E Buda calmamente respondeu, porque estou desperto. Hoje nós vivemos, na verdade, num mundo de ilusões. Nós não sabemos ao certo nem o que estamos fazendo aqui, nem para onde vamos, e muito menos o que devemos valorizar nessa vida. E é aí que a doutrina, esclarecendo o Evangelho de Jesus, vem a nos mostrar uma nova direção, né? Uma direção que nos traz muito mais eficácia em nossas vidas. Todos nós já sabemos, de um certo modo, que nós ainda temos muito por atingir em termos de consciência. Mas muitos de nós estamos paralisados, como veremos nos estudos de hoje. Tá? Então, para começar, tem algumas passagens do próprio Jesus e também de Paulo, que eles nos falam isso, ó. E voltando-se para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 40, né? E aí nós temos uma outra passagem descrita em Lucas, onde Jesus também pergunta, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, mais uma vez, Jesus falando da necessidade de despertarmos do nosso sono, que muitas vezes nos encontramos. E aí Paulo também, numa passagem, ele também nos fala sobre essa necessidade. Ele coloca assim, ó, por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Olha só, mais uma vez, nós temos uma passagem, né, dizendo sobre a necessidade de nós despertarmos as nossas consciências. E, finalmente, nós temos, também de Paulo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Né? Então, são algumas passagens que nós temos do Novo Testamento que nos mostra toda essa relevância de nós sairmos desse estado que nós nos encontramos atualmente, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, de sono, de dormência, né? Para buscarmos novos conhecimentos, novos degraus de nossa escala evolutiva. Para que a gente possa entender bem, nós podemos classificar a nossa consciência, né? Estabelecer, na verdade, 4 estados de nossa consciência. E isso, pelo que a doutrina nos traz, e também pelo que os estudiosos nos trazem, inclusive a doutrina de Gurdjieff, que nos fala muito isso, né? E nós também fazemos esse estudo à luz daquilo que ele nos traz em seus tratados, tá? Então, aqui nós podemos classificar a nossa consciência em 4 estados. Então, a primeira delas é a consciência dormente, certo? A segunda dela, consciência maquinal. O terceiro estado da consciência, consciência autônoma. E o quarto estado, que é a consciência cósmica. Né? Então, aqui, eu tive até a ajuda da minha filha, que gosta de desenhar bastante. Nós representamos dessa forma, né? Esses pequenos cérebros, né? Com nos seus respectivos estados. Né? Lembrando que a consciência não é algo que é próprio do cérebro, né? E sim do espírito. A mente do ser está no espírito. Por isso que cada um desses desenhinhos aí tem uma estrelinha, se vocês notarem bem, que é o espírito nosso encarnado, né, na matéria.
Então, nós temos esses 4 estados de consciência: o dormente, o maquinal, o autônomo e o cósmico. E nós estamos trabalhando para ir avançando, para ir despertando esses novos estados que estão por vir. Para que a gente possa entender melhor, nós podemos dizer que nós começamos num estado no qual nós estamos dormentes, né? É um estágio ainda inicial de nossa escala evolutiva. Ainda é tudo muito restrito, né? Ainda não ganhamos amplitude nesse quesito consciência, né? Avançando um pouquinho mais, nós ganhamos a consciência maquinal, que nós já veremos logo mais do que se trata, né? Indo mais adiante, expandindo mais a nossa consciência, nós adentramos em outro estado da consciência, que é a consciência autônoma, ok? E, por último, nós temos a consciência cósmica, que é o estado mais amplo da consciência que nós possamos atingir. Agora nós vamos ver cada um deles, o que significa cada um deles, né? Então, nós temos primeiro a consciência dormente. Olha só, consciência dormente nada mais é do que o estado que nossa consciência permanece enquanto estamos no sono, enquanto dormimos, enquanto repousamos, né? É um estado no qual as nossas reações são nulas, né? Nós não temos nenhuma expectativa ali de avanço em termos de consciência. Afinal de contas, nós estamos dormindo, né? Nós estamos ali num transe profundo, aonde a nossa consciência está em crise completa. Ela não está vigorando, tá? Então, nós estamos naquilo que chama de consciência dormente, o sono, tá ok? Aí nós avançamos um pouquinho mais, né? Na verdade, quando nós despertamos desse sono, nós estamos naquilo que chamamos de consciência maquinal, né? O que é essa consciência maquinal? Para a gente entender bem. Olha só, na consciência maquinal, nós temos um despertar, mas um falso despertar de nossa consciência, tá? Nesse estado, nós não temos sequer consciência de si mesmo, né? Nós estamos ainda dormentes, embora em vigília, embora atuando, né? Nós nos deixamos manipular muito facilmente. Nossos atos, eles são amparados pelos nossos instintos, acima de tudo, não pela nossa inteligência. Nós cultivamos hábitos, muitas vezes em nossas vidas, nós adquirimos ali valores e não sabemos ao certo sequer o porquê disso, né? Nós passamos a zelar por aquilo. Nesse estado, nós vivemos segundo as regras que nos são impostas, não as nossas próprias regras. Ou seja, nós nos movemos, nós atuamos, nós conversamos, mas ainda vivemos no sono. Somos, na verdade, como pequenos robozinhos, como a figurinha aí nos traz, né? Nós ainda não atuamos por nós mesmos. Nós estamos a todo instante nos deixando manipular, deixando que as nossas vidas sejam conduzidas por terceiros que não nós, né? Então, ainda é um estado que, embora já desperto, é como ainda se estivéssemos no sono. Pouco muda em relação ao primeiro estágio. Nós ainda estamos dormentes. Então, é um estado que nós não devemos nos acomodar e nos sentir bem quando junto a ele, né? Nós devemos buscar por algo mais. Aí nós vamos para o terceiro estado, né? Que é a consciência autônoma, né? Aqui a gente já começa a ficar um pouquinho mais donos de nós mesmos.
né? Então, olha só, aqui já existe um despertar verdadeiro, só que ainda é um despertar limitado, não é um despertar pleno, né? Mas é um despertar que é muito maior do que o estágio anterior, que nós estávamos ainda como se estivéssemos dormindo. Então, já existe um despertar, embora limitado. Aqui nós ganhamos a nossa individualidade, nós passamos a identificar o nosso verdadeiro eu, né? Nós nos tornamos mais inteligentes, mais autônomos, mais pensantes em relação a tudo que nos envolve. Nós somos donos de nós mesmos, né? Não nos deixamos mais manipular. Nós buscamos nessa fase pelo autodescobrimento, né? A gente começa a buscar por novos patamares de conhecimento, de entendimento daquilo que se passa dentro de nós mesmos. E também nós temos a melhoria íntima de si mesmo, essa busca pela melhoria íntima nessa fase. Então, é uma fase onde nós já estamos um pouco mais despertos realmente, onde nós ganhamos em individualidade e aonde nós começamos efetivamente um processo de elaboração espiritual, de engrandecimento de nossa consciência, ok? Então, aqui nós ganhamos autonomia, nós ganhamos independência, nós ganhamos o nosso verdadeiro eu, né? Saímos daquele estado de sono, naquele estado de dormência, de crise de consciência que estávamos, para realmente nos despertar e ver o que está se passando à nossa volta. E aí nós temos o último estágio, que é a consciência cósmica, né? O que é consciência cósmica? O que eu posso almejar mais em relação ao estado de consciência que nós vimos anterior, que é o estado de consciência autônomo, né? Olha que interessante. A consciência cósmica, aqui nós temos o despertar verdadeiro, né? Em plenitude, limitado, né? O despertar absoluto. Aqui já não vigora mais o eu, e sim o nós. Olha que interessante, né? No anterior, nós estávamos ali trabalhando pelo eu. Aqui eu já começo a trabalhar pelo nós. Essa é a consciência cósmica. O senso de identidade ultrapassa o pessoal, né? Passa a ser muito mais abrangente. A minha noção de bem-estar não diz respeito apenas a mim, diz respeito a todos, né? Ultrapassa os meus limites, vai além dos meus limites. Nesse estágio, nós também acabamos adquirindo uma ligação muito mais profunda com a natureza, com os cosmos, né? Ou seja, a nossa consciência ela se torna muito mais ampla. Nós passamos a valorizar as coisas que estão à nossa volta, dar o devido valor à natureza, ao nosso planeta, aos cosmos, né? A todo o universo. Nós passamos a valorizar isso e a sentirmos que somos parte disso, né? Então, olha só que mudança de patamar de consciência. E aqui nós temos a maturidade espiritual e uma conexão profunda com as outras pessoas. Se até o estágio anterior nós estávamos ainda derrapando muito ali nas conquistas espirituais, que inclui as morais e intelectuais, conforme ensinada por Cristo, nessa fase nós passamos a adquiri-la com muito mais vigor. Nós passamos a absorvê-las e torná-las efetivas verdadeiramente em nossas vidas, né? E uma vez feito isso, nós passamos consequentemente a nos conectarmos muito mais aos nossos semelhantes, né? Afinal de contas, é isso que Jesus nos pediu acima de tudo, amar ao próximo como a si mesmo, não é? Então, nesse estágio, nós passamos a entender que o nosso bem-estar passa necessariamente pelo bem-estar do nosso semelhante. Que de nada adianta eu estar vivendo bem se o meu semelhante não está.
né? Eu me incomodo com isso. Eu busco por soluções para que isso se resolva, se melhore, né? Não só mais em razão da minha pessoa, daqueles que me são próximos, mas também dos meus semelhantes, de toda a humanidade. Eu tenho essa preocupação quando eu estou nesse estado de consciência cósmica. Certo? Tudo bem até aí? Entenderam mais ou menos? Então tá bom. Já que ninguém balançou a cabeça, recebi um joinha lá. Então, acho que estou no caminho certo. Então, legal. Agora, a gente precisa... Legal, Eduardo. Nós estamos vendo aí, né, quais são os estágios, os estados da consciência, né? Vimos que tem o dormente, onde estamos no sono, vimos que temos o maquinal, que somos como meros robozinhos, né? Vimos que temos o autônomo, onde nós ganhamos uma independência, acabamos valorizando mais o eu e buscando o nosso autoconhecimento, e vimos o cósmico, onde nós extrapolamos esse limite e passamos a valorizar o nós, né? Isso nós já vimos, quais são os estados. Agora a gente precisa aprender como se dá o processo de transposição desses estados, né? Como que nós transpomos esses estados, né? De um para outro. Então, nós precisamos aprender esse processo de despertar, que nada mais é do que a transposição de um estado para outro, né? Como que isso acontece? Como isso desenvolve? Então, nós aprendemos que esse processo passa por 3 coisas fundamentais, né? Então, a primeira coisa, passa pela aquisição de virtudes, né? Para que nós possamos mudar de um estado para o outro, nós precisamos necessariamente buscar pela aquisição de virtudes, né? Então, nós temos aqui, olha, conscientização do estado que se encontra, seus prejuízos e necessidade de mudar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para buscar novos patamares dessa escala da consciência é nos conscientizarmos que nós precisamos mudar, que nós precisamos crescer, que nós precisamos adquirir novas virtudes para poder almejar novos estados de consciência, né? Então, isso é fundamental. Se nós não fizermos isso, nós já paramos onde estamos e continuaremos onde estamos, né? Então, isso é fundamental. Nós nos conscientizarmos que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos renovar, que nós precisamos crescer, tá? Aí nós temos aplicação da psicologia do amor ensinada por Jesus como processo autotransformador. Então, não existe uma ferramenta melhor para buscarmos pelas virtudes do que os próprios ensinos de Jesus Cristo. Em especial, os ensinos dele que nos dizem sobre a importância do amor em nossas vidas, né? Então, nós temos que procurar adotar, né, de uma vez por todas, pela aplicação do amor ensinado por Jesus, para que isso nos permita essa autotransformação, certo? Então, não que a gente vai sair amando em plenitude de uma hora para outra, não, é um processo, né? Primeiro, a gente tem que se dar conta que a gente precisa mudar. Segundo, é passar a amar um pouquinho mais a cada dia, conforme Jesus nos ensinou em suas inúmeras passagens e a doutrina nos explica cada vez mais, tá? Então, isso é fundamental para a aquisição de virtudes. O que mais? Concepção de uma realidade que transcenda o material e que conceba a essência espiritual. A imortalidade da alma, a justiça das reencarnações, a causa e efeito, a mediunidade, as possessões. Ou seja, né, nós precisamos buscar por essa virtude, né, que é o quê? Que é vermos as nossas existências não mais como algo material, como algo palpável, e isso que nós estamos vislumbrando a cada dia ao nosso redor. Não, nós precisamos ir além.
nós precisamos nos sentir inseridos num todo maior, né? Algo que transcenda o material, que vá além dessa vida de agora, né? Algo que diga respeito ao espiritual, né? E necessariamente que acaba passando pela conscientização que nós estamos submetidos à reencarnação, que nós estamos submetidos à justiça das leis divinas, à causa e efeito, à própria mediunidade, as influências todas, inclusive obsessões. Então, nós passamos a nos ver como um ser que extrapola esse ser que nós somos, que nos entendemos hoje. Um ser que vai muito além em suas percepções. Né? Uma visita aqui do Bruninho. Tudo bem aí, cara? Quer aparecer aqui? Então, tá bom. Bom, então, a importância de nós nos vermos como inseridos num todo maior. E, claro, né? A aquisição de virtudes passa necessariamente pela valorização das conquistas espirituais e não só mais as conquistas materiais. Podemos, sim, buscar pelas conquistas materiais, essas nos são bem-vindas e nos são necessárias, mas não apenas isso. Nós devemos ter um segundo fronte de batalha, que é a busca pelas conquistas espirituais. Né? Nem só um, nem só outro. Nós devemos andar com trabalhar com essas duas frentes, tá bom? Então, o processo de despertar passa pela aquisição de virtudes, passa também pelo combate aos defeitos íntimos, né? É fundamental nós combatermos os nossos defeitos íntimos para que possamos avançar em nosso estado de consciência. Então, a primeira coisa que nós precisamos combater é a nossa apatia mental, né? Sairmos dessa situação de comodidade que nos encontramos muitas vezes, né? Dessa posição onde nós não buscamos por algo mais em nossas vidas, onde nos acomodamos, né? Então, é deixar de lado a apatia mental. Isso é fundamental para que possamos crescer nessas escalas. Outra coisa que devemos combater, o orgulho e o egoísmo. Né? Isso é claro, não é? Quando eu sou orgulhoso, eu simplesmente entendo que eu não preciso conhecer coisas novas. Eu simplesmente entendo que o que eu sou hoje se basta, né? Que já atende a uma plenitude que eu acho que exista, né? Então, eu preciso me desvencilhar do orgulho, senão eu não vou conseguir novos patamares. Tenho que cultivar a humildade, acima de tudo. O egoísmo também, naturalmente, porque eu preciso parar de pensar só em mim, pensar um pouco mais no semelhante, como nós vimos também no slide anterior, que essa evolução passa necessariamente também pelo atendimento às necessidades, aos anseios do nosso próximo e não apenas aos nossos. Preconceito, devemos deixar de lado os nossos preconceitos, isso também é fundamental. Nós temos conceitos pré-estabelecidos de um monte de coisas, e isso nos atrapalha em nossa evolução. Afinal de contas, eu já sei, não é? Eu já tenho um preconceito daquilo, eu já penso que eu já sei aquilo de maneira satisfatória o suficiente para não aprender mais nada. Eu já traço ali um jeito de pensar e não mudo mais isso. E muitas vezes, né, preconceitos que dizem respeito às pessoas, ou às religiões, às raças, enfim, preconceitos de várias ordens, que nós ainda carregamos dentro de nós e que nós devemos também superar, né? Paixões, vícios também devem ser enfrentados, é fundamental, né? Tudo que nós fazemos apaixonadamente, quando se diz respeito à matéria, tende a ser o maior fracasso. Né? Nós não estamos dando o enfoque necessário e real àquilo que é um enfoque espiritual, um enfoque moral, né, que Jesus nos ensinou. Nós estamos
simplesmente tirando da matéria as nossas necessidades e não de outra coisa, né? Então, nós passamos a valorizar muito aquilo que a matéria tem a nos dar. Esquecemos de pensar de uma forma mais ampla e ver aquilo que a divindade tem a nos dar. Né? Os vícios, nem se fale, né? Quando nós estamos nos vícios da matéria, nós também estamos ali cristalizados, apegados excessivamente na matéria, nós devemos nos livrar disso. Submissão pela massificação é outra coisa que os estudiosos também falam, né? Muitas vezes nós somos vítimas de uma massificação, uma opinião que é estabelecida às massas, e nós acabamos fazendo parte disso. Nós não pensamos mais por nós mesmos, nós pensamos de acordo com aquilo que nos é dado, né? De cima para baixo, e que todos pensam daquela maneira. Então, eu passo a ver as coisas como todos veem. Olha o prejuízo disso. Eu não vejo por mim mesmo. Eu vejo conforme todos veem, porque alguém quis que assim todos vissem. Então, eu preciso sair dessa cristalização que muitas vezes eu me encontro, que é essa opinião massificada a todos nós. E também a sujeição ao domínio exercido por terceiros. Eu também tenho que me livrar disso. Uma vez que eu estou sujeito à opinião de terceiros, eu não estou tendo a minha própria opinião. Não é isso? Então, se eu estou sendo ali subjugado, podemos dizer, ou sujeito às opiniões de alguém, seja dentro do meu lar, seja no meu serviço, seja no meio religioso, no meio social, no meio político, quando eu me sujeito simplesmente ao domínio dessas pessoas que se põem nessa condição de dominar, eu fico dominado. Eu não ajo por mim mesmo. Eu ajo conforme a vontade daquela pessoa, né? Olha o prejuízo que eu tenho. Então, a relevância de fazermos uma reflexão íntima para ver se eu estou ou não me sujeitando ao domínio exercido por outras pessoas, né? Preciso ganhar a mim mesmo, preciso me tornar dono de mim mesmo. E aí nós temos o bom enfrentamento das provas e expiações como terceiro requisito para que possamos passar por esse processo de despertar, né? Então, isso também é fundamental. Então, até nas coisas difíceis, nós acabamos percebendo que nós temos ali uma oportunidade de avançarmos e progredirmos, né? Ganharmos novos estados de consciência, como nós estamos vendo aqui. Então, por exemplo, uma dor maior que a perda de um ente querido, não é mesmo? Então, isso não é de todo ruim, isso tem o lado positivo, pois nos permite nos despertarmos para algo mais, né? Nos permite um reposicionamento de nossas consciências em relação a tudo aquilo que vivíamos e entendíamos até aquele momento, tá? Então, isso, sem dúvida nenhuma, contribui para esse processo. As doenças, sejam de nós mesmos, seja dos nossos entes queridos, né, também traz uma contribuição muito grande para que eu possa rever valores, conceitos prezados até então e passe a ver a vida de uma forma diferente. Não é o que muitas vezes nós percebemos em pessoas que passam por experiências difíceis de doença, como câncer, por exemplo, e uma vez que saia disso, vê o mundo de outra maneira, começa a valorizar muito mais as coisas pequenas, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um impulsionamento para frente desse despertar da consciência, né? Então, mesmo as doenças nos trazem esse ponto positivo. Dificuldades financeiras, né? Que também é uma coisa que nós estamos vendo agora, né? Muitas pessoas enfrentando, né? Como sempre vimos, agora um pouco mais, também nos traz
muitas lições, nos fazem perceber a vida de uma outra maneira, a valorizar outras coisas, a ver tudo sob um enfoque diferente. Então, também é importante, também contribuir para esse processo. Pessoas difíceis, então, sejam aqueles mais próximos ou não tão próximos assim, as pessoas difíceis do nosso convívio são contribuidores para o nosso despertar. Né? Elas contribuem para o nosso despertar com o jeito de ser. Se elas nos irritam, olha só que oportunidade nós estamos tendo de trabalhar a nossa irritação. Se elas nos menosprezam, olha que oportunidade que nós temos de trabalhar ali os nossos valores íntimos. Então, sem dúvida nenhuma, pessoas difíceis, né? Sejam elas quais forem, que tenham contato conosco, nos auxiliam nesse processo. E também, né, desastres, catástrofes, e hoje nós podemos inserir com muita propriedade as pandemias. Também são provas, expiações que todos nós estamos submetidos, pois se trata de algo que é próprio do nosso planeta, né, e de nossa necessidade evolutiva. Então, são elementos, são flagelos que contribuem também para esse impulsionamento nosso para novos despertares, né? Para a aquisição de uma consciência um pouco mais ampla. Não é o que nós estamos vendo agora? Todo mundo se reposicionando, se readequando àquilo que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então, se nós ajudávamos poucos os nossos semelhantes, de repente nós já passamos a pensar um pouco mais, não preciso ajudar um pouco, com um pouco mais de vigor, com um pouco mais de eficiência, não é isso? Então, isso é um exemplo. Quando nós estamos diante dessas situações, nós somos chamados à mudança, estamos mudando, nós saímos da nossa zona de conforto, que nós estabelecemos até ali, para ganharmos um novo ponto de vista. E isso é um despertar e tanto. Ok? Legal. Tudo, já vimos como acontece esse processo de despertar, né? Mas que nada mais é do que essa transposição dos estados da consciência. Mas, sem dúvida nenhuma, não é algo fácil. Porque se fosse fácil, nós faríamos de uma hora para outra e já resolveríamos todo o problema, né? É algo que se dá de forma gradativa, de forma paulatina, de forma muito vagarosa durante toda a nossa jornada evolutiva. Né? Nós temos aqui, também buscando ali os nossos estudiosos, né, acerca do tema, que é esse nome é difícil, né? Stanislav e Christina Grof, né? Eles têm uma obra chamada Tempestuosa Busca do Ser, que eles denominam todo esse processo que nós vimos até aqui como emergência espiritual. Tá? O que eles colocam nisso? Olha só que interessante. Trata-se de um processo com estágios críticos e dificilmente transpostos, pois envolve uma transformação profunda do ser, inclusive crises interiores graves e intensamente sofridas, bem como emoções, crenças e valores até então adquiridos, os quais, após entendido pela necessidade de mudança, exigem alteração de visões e percepções sensoriais. Tem muita coisa aí, né? Mas o que o casal, né, Grof está nos dizendo aí, na verdade, que não é um processo fácil, porque nós temos que transpor tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós valorizamos até hoje. Né? Eles colocam aqui, ó, envolve uma transformação profunda do ser. Profunda. Né? Por quê? Porque nós temos que superar emoções, crenças, valores, conceitos que nós sempre carregamos dentro de nós.
né? E nós só fazemos isso verdadeiramente quando, além de nos darmos conta que nós precisamos fazer isso, quando nós nos dispomos a mudar as nossas visões e as nossas percepções em relação ao mundo, em relação à nossa existência. Então, sem dúvida nenhuma, não é algo fácil de se fazer, porque nós temos esses conceitos, esses entendimentos muito petrificados dentro de nós. Então, nós precisamos remodelar, retrabalhar tudo isso. Então, é um processo difícil, mas que é possível de ser transposto. Tá? Eles até colocam, ó, segundo eles, para tanto faz necessário um despertamento ou renascimento psicológico. Nós precisamos nos reinventar. Né? Nós precisamos deixar de lado aquele ser velho que éramos até então e passar a entender, a buscar, a desejar um ser novo. Um ser que tem novas aspirações, novos objetivos, novas metas de vida. Tá? Então, é um processo que não é fácil, mas que se torna possível quando nós, né, temos conhecimento da necessidade e também temos os instrumentos para tanto. E aqui nós podemos apontar alguns desses instrumentos, algumas dessas ferramentas que nos auxiliarão nesse processo. Porque de nada adianta eu dizer quais são as fases dos estados de consciência, falar o que nós devemos buscar em cada um para ganhar essa transposição, mas não dizer quais são as ferramentas que nós temos para isso, né? Seria algo muito vazio, muito demagógico. Então, nós acabamos, mais uma vez, chamando a doutrina para nos auxiliar, né? E com a doutrina fica tudo muito mais fácil, né? Sempre lembrando que a doutrina nada mais é do que o Evangelho de Jesus esclarecido. Então, nada como o próprio Evangelho de Jesus e a doutrina para nos dizer quais são as ferramentas que devemos utilizar. Trago aqui algumas, né? Mas com certeza nós pensaríamos em outras se exercitássemos. Aliás, nós poderíamos até fazer isso. Quem arrisca aqui? Qual que é uma boa ferramenta para esse enfrentamento aí? Para que possamos nos despertar. O que é importante zelarmos em nossa vida? Alguém arrisca? Tem que ligar o microfone, senão não escuta, hein? A meditação para nos autoconhecermos mais. Boa. Meditação para o autoconhecimento, né, Dalton? Uhum. Isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental. É uma ferramenta e tanto para que possamos avançar nesse processo. Muito bem. O que mais? A família. A família. Olha que interessante. A família é uma ferramenta e tanto, né? Sem dúvida, está certo também. O que mais? Alguém colocou alguma coisa no chat, mas eu não estou conseguindo ler o chat. Se alguém puder ler para mim. Olhar o próximo como nosso igual, da Larissa Andrade. Muito bem, Larissa. Uma ferramenta e tanto, né? Na verdade, oração. Esse de ponto de vista que nos ajuda, né? O que mais? Os estudos, né, Edu? Estudos. Muito bom. Acho que a Maria Filomena ia falar alguma coisa. Oração. Oração? Oração? Ah, oração. Isso. Muito bem lembrado também. Cuidar do nosso corpo. Olha só. Cuidar do corpo, não só do espírito, né, Vera? Também o espírito, mas também o corpo, né? Que é o Podemos sustentáculo, né? O Rodrigo colocou no chat. O Rodrigo colocou no chat, orai e vigiai. Orai e vigiai. A prática da caridade. Prática da caridade.
Muito bom. Vocês enriqueceram e muito aquilo que eu trouxe. Como eu disse, eu trouxe só alguns itens, né? Tudo isso que vocês acrescentaram também está certo e também são ferramentas fundamentais para que possamos despertar, né? Vamos ver aquilo que eu trouxe aqui. Olha só, como ferramentas temos a doutrina, a própria doutrina espírita, né, que nós passamos aqui, foi falado dos estudos, da importância dos estudos. Nós temos a fé, né, como sendo algo também, uma ferramenta e tanto para enfrentarmos tudo isso. Também foi lembrado aqui com a oração, a prece, a vigilância. A vontade, que é muito importante, não podemos deixar de lado a vontade. Não adianta a gente ter tudo isso como algo a ser buscado e não ter vontade de buscar. Autoconhecimento, que também foi colocado aqui pelo Dalton, né? Vigilância, olha lá, vigilância que foi colocado pelo Rodrigo. Então, esses são alguns dos itens que a doutrina nos traz como sendo fundamentais para que possamos avançar nesse processo de despertar da consciência. Vamos ver cada um deles? Olha só a doutrina. Ao espiritismo cristão cabe a tarefa de libertador de consciência e corações. A doutrina espírita é, por excelência, um processo de despertamento das consciências, propondo-nos a transformação moral. Olha que grandioso isso. Olha que privilégio que temos de ter essa doutrina em nossas vidas, né? Então, a doutrina, ela é, por si mesma, carrega em si mesma todas as molas propulsoras para que possamos almejar essa transformação moral e, assim, esse despertar das consciências, né? Então, que bom que nós estamos abraçando isso. Nós já temos uma ferramenta e tanto para avançarmos nesse despertar. A fé, olha só a fé. O verdadeiro despertar é quando a fé chega a ser saber. Quando sabe porque crê. Nem mesmo as fraudes que venham ser testemunha, nem as decepções que possa sofrer, nada terá força de demovê-lo, pois possui a fé pautada na razão, né? Então, a fé consolidada, e assim o será cada vez mais com base na razão, ela tende a ser também uma ferramenta que nos permite o despertar, pois ela nos afasta daquilo que não é verdadeiro, daquilo que é fraudulento, né? Ela nos afasta de conceitos, de valores, de crenças que não têm razão de ser, porque ela é racional, né? Então, a fé racional nos permite esse transpor também de estados, né? Até coloca aqui, olha que interessante. O verdadeiro despertar é quando a fé chega a ser saber. Então, eu não acredito simplesmente por acreditar, porque alguém me diz que tem que acreditar, ou porque tem algo lá no íntimo dizendo que eu tenho que acreditar. Não, eu acredito porque eu sei que tenho que acreditar, porque eu me convenci de que essa é a realidade que me envolve, né? Então, essa fé tende a nos auxiliar também. A vontade, olha que interessante a vontade. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. A vontade é a maior de todas as potências. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos. Tal é o segredo da lei de evolução, né? São dizeres de Leon Denis. Então, de nada adianta nós termos todos esses conceitos, todo esse acesso a informações que nós temos pela doutrina, pelo Evangelho de Jesus, se nós não tivermos vontade de perseguirmos isso, né? É a vontade que vai nos permitir avançarmos efetivamente, né? É o motor, como que está aí? O princípio superior, o motor da existência é a vontade. Sem ela, a gente não faz nada.
Então, também é uma ferramenta fundamental para que a gente venha evoluir, venha progredir enquanto seres pensantes que somos. O autoconhecimento, né, que é o conhece-te a ti mesmo, algo que podemos fazer interrogando nossa consciência, né? Ao fazermos ou planejarmos fazer, ou deixarmos de fazer, ou planejarmos deixar de fazer algo. Ou seja, nós aprendemos lá com a Cecília, 3, 4 semanas atrás, né, o exemplo do Santo Agostinho, né? Ele interrogava a sua consciência todo final do dia acerca daquilo que ele tinha feito ou deixado de fazer. Em razão disso, buscava acertar numa próxima vez, né? Pelo que a doutrina nos fala, nós podemos acrescentar, não apenas no depois dos acontecimentos, mas antes dos acontecimentos. Nós refletirmos antes de fazer, nós refletirmos antes de deixar de fazer. Isso é o autoconhecimento, a busca do autoconhecimento, essa reflexão, né? Então, eu olhar as coisas, pensar a respeito antes de me posicionar, consultar o meu íntimo, o meu ser, antes de me posicionar, né? Antes e depois. Isso tudo permite esse autoconhecimento, esse conhece-te a ti mesmo. Ô, Edu, Oi? e esse autoconhecimento, ele está muito atrelado à autorresponsabilidade, né? A partir do momento que eu tomo consciência das minhas ações, eu me torno responsável por elas. Eu já não culpo o outro pelo que eu fiz. Perfeito, né? Quanto mais eu consigo êxito nesse processo de autoconhecimento, mais eu serei sabedor das coisas e menos ignorância eu poderei alegar, né? Eu ganho em responsabilidade. Por isso que a gente brinca, né, que uma vez espíritas, nós ganhamos muito em cobranças daqui por diante, porque nós sabemos o que precisamos fazer, né? Nós tivemos acesso a essa informação. E mais do que acesso à informação, nós nos convencemos da importância de agirmos ou não agirmos conforme aquilo. E simplesmente fazemos o contrário. Então, nós ganhamos sim em responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Legal? Respondeu aí, Vanessa? Sim, respondeu. Eu estou desligando o fone porque os meus filhos estão brincando aqui perto, às vezes vão atrapalhar. Tá bom. E aí a vigilância, né? Ó, despertemos e acordemos nossas energias mais profundas para que o ensinamento do Cristo não seja para nós, devido à nossa vigilância, uma bênção que passa em vão, né? Então, nós devemos estar atentos para não deixar passar essa oportunidade que nós estamos tendo. Que Cristo se sacrificou para nos presentear, para nos possibilitar. Então, nós temos que estar vigilantes para que essa oportunidade não passe em vão, né? Devemos estar vigilantes para que não deixemos de observar todas as receitinhas que Jesus nos deu. Tá? Então, é muito importante isso. E aí nós chegamos, né? Legal, né? Já vimos as fases, os estados, já vimos o processo, já vimos as ferramentas para adquirirmos, mas o que nós ganhamos, afinal de contas, com esse despertar? O que ele tem a nos oferecer, né? Uma vez feito corretamente, com o nosso empenho. E aí nós temos alguns apontamentos aqui. A primeira delas, ó, alargamento da percepção da realidade. Nós passaremos a nos ver de uma forma diferente. Nós passaremos a nos ver como seres universais, né? Seres cósmicos que extrapolam os limites da matéria, que existe para todo sempre, né? Então, nós percebemos isso. Só um minutinho, por favor. Ah, tá.
meu assistente aqui, está vindo assoprar na orelha aqui, dizendo o que eu tenho que falar. Então, sem dúvida nenhuma, nós ganhamos com isso. Liberdade de escolha apurada, né? Nós passamos a ter mais condições de escolher corretamente, de exercer o nosso livre-arbítrio com mais acerto. Afinal de contas, nós estaremos muito mais conscientes, muito mais lúcidos de nossas condições. Então, nós saberemos escolher melhor. Saúde emocional e psicossomática, olha que legal, né? Então, se eu me proponho a tudo isso, eu ganho em saúde emocional e psicossomática, ou seja, eu consigo ganhar em saúde mental e não só em saúde física também, né? Eu deixo de somatizar doenças em meu corpo, como sempre eu fiz através da minha disposição mental, né? Eu passo a agregar coisas boas ao meu corpo, né? Então eu ganho em saúde emocional e física, tá? Psicossomática. Ganho de maturidade moral e intelectual. Já falamos alguma coisinha aqui, né? Sem dúvida nenhuma, nós passaremos a ter uma visão que nos permita um ganho muito mais efetivo da nossa moralidade, da nossa intelectualidade, né? Nós veremos de uma forma diferente, que nos trará o privilégio de avançarmos muito mais moralmente e intelectualmente falando. Aquisição de altruísmo, né? Que é uma palavra lindíssima, cheia de significados, né? E que tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui, principalmente ali no transpor do terceiro para o quarto estado, que é deixar de valorizar apenas aquilo que é meu para valorizar aquilo que é nosso, né? Deixar de colocar como prioridade apenas o meu bem-estar, para colocar como prioridade o bem-estar de todos, do nosso semelhante, de toda a humanidade. Então, é uma aquisição de uma virtude e tanto. Sensação de ligação profunda com a natureza e os cosmos, né? Nós teremos mais entendimento da significação de tudo isso que é a natureza, do que é o universo, de que é a nossa existência atual e nossa existência para todo sempre, diante disso tudo, né? Então, nós nos sentiremos muito mais parte disso. Nós seremos ser universal, né? Nós, contribuidores da obra divina. Quando nós nos despertamos realmente, né? Nós ganhamos a qualidade de co-criadores. Nós auxiliamos a obra divina de levar a perfeição para todos os seus filhos, né? Se nós chegarmos um dia, e nós, por certo, chegaremos na condição de seres despertos, né? Sabedores de tudo, né? Nós conseguiremos passar para a condição de auxiliar aqueles que estão vindo logo atrás, né? Então, nós seremos parte de um todo maior, que é esse plano divino de levar a perfeição para todas as suas criaturas. Da mesma forma que nos ajudam, nós ajudaremos. E assim nós caminhamos juntos rumo à aquisição desse estado de consciência absoluta. E aí, para resumir tudo isso, eu tive a felicidade de encontrar uma lição do Emmanuel no Fonte Viva que chama Acordar e Erguer-se. E que ele fala tudo isso numa lição, né? Se eu tivesse que falar 2 minutos a respeito do tema, eu ia ler só isso. Não precisava falar todo o restante. Olha a profundidade das palavras de Emmanuel. Primeiro, ele fala que muitos dormem, né? Que nós falamos aqui também. Olha o que ele fala. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga inutilmente para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra.
percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Enquanto muitos dormem, ele fala também que outros têm um falso despertar. Muitos dormem, né, ou a consciência dormente que nós vimos, né? O falso despertar é a consciência maquinal que nós vimos. Olha só isso aqui, ó. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Então, nós até despertamos, até acordamos, mas continuamos dormindo. Continuamos ociosos. Continuamos sem efetividade, né? Ficamos naquela posição de contemplação, né? Muitas vezes, né? Louvando ao Senhor, mas sem fazermos a nossa parte, que é o que realmente importa. Nessa lição também ele fala, né? Do nosso terceiro estado, que é a consciência autônoma. Olha, o que é preciso fazer por nós mesmos? É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Então, tem tudo a ver com o que nós vimos aqui, a importância de nos levantarmos e trabalharmos efetivamente na seara do nosso Mestre. E aí, o nosso quarto estado de consciência, que está falando do nosso próximo, né? Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não esqueçamos a necessidade de auxiliá-los no reerguimento. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito da fraternidade, identifica-se como um instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro sem antes ensiná-lo a ler. Né? Então, a importância de nós também contribuirmos com a vida do meu próximo, não só a minha, e contribuirmos de uma forma significativa, de uma forma decisiva, não apenas, né, dizendo para ele o que tem que fazer, mas ajudando ele a fazer, ajudando ele em sua obra. Né? Então, olha que interessante isso. Com certeza, se hoje nós estamos aqui, é porque já fizeram isso por nós. Não apenas nos disseram o que tinham que fazer, nos ajudaram a fazer. Então, é muito importante nós termos isso dentro de nós e também desejarmos o próximo, fazermos pelo nosso próximo mesmo. Tá? E aí, resumindo, né? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E Emmanuel acrescenta: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Tá? Que é o coroamento dessa lição de Emmanuel e também daquilo que nós vimos no dia de hoje. Quando nós nos dispomos a auxiliar o próximo, quando nós estivermos despertos verdadeiramente para isso, nós ganharemos a contribuição da divindade, dos espíritos de luz, para nos auxiliar nesse processo. Então, nós só temos o acerto como destinação certa. Né? Nós só acertaremos quando nós nos dispormos realmente a isso. E aí, para fecharmos, nós temos também mais uma lição de Emmanuel, onde ele fala o seguinte: Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes,
que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Tá? Então, com esses dizeres de Emmanuel, nós damos por encerrada a nossa exposição de hoje, agradecendo a todos e nos colocando à disposição se alguém quer colocar alguma coisa, seja a título de acréscimo, de correção ou de questionamento. Se for pelo chat, eu vou pedir para alguém ler, porque eu não sei porquê, eu não estou conseguindo. É só abrir o microfone e colocar, se quiserem, tá? O Paulo tá colocando aí que ajuda-te, Paulo Galvão, ajuda-te e o céu te ajudará. Pois é. Ajuda-te que o céu te ajudará. Tudo vai se tornar mais fácil, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte, não ficar esperando que façam por nós, né? Nós temos que dar esse primeiro passo. O restante vem como sendo uma consequência natural, né? O próprio auxílio da divindade. Edu, só mais uma coisinha. No slide, no penúltimo slide, onde você coloca lá, que primeiro precisa ensinar a ler para depois cobrar o que está o livro, né? Eu acho que se assemelha muito à pessoa que chega na casa espírita pela primeira vez. Ele vai lá escutar o evangelho, depois ele começa a fazer os cursos, onde ele vai começar a receber os ensinamentos sobre a doutrina, né? E ao final dos 4 anos, aí então ele começa a praticar, ou seja, você colocar bem um retrato do antes e do depois, antes de começar o curso e depois dos 4 anos, que terminou o curso, aí você vai ver quanto ele tem condições já então de começar a praticar e de se reerguer. E compartilhar isso também com outros, né? Acho que o curso é bem isso. Sem dúvida nenhuma. É uma das ferramentas que nós vimos, né? A doutrina, né? Quando nós nos propomos a estudar a doutrina, nós ganhamos e muito, né? Nesse quesito aí de ferramentas para nos auxiliar nesse processo. O curso, sem dúvida nenhuma, nos auxilia muito, né? Todo tipo de instrução da doutrina. O espírita verdadeiro, né? Conforme até Kardec coloca, não é aquele que já adquiriu todas as virtudes, mas sim aquele que se esforça por adquiri-las dia após dia, né? Então, assim, a doutrina nos permite isso. Uma vez que nós abraçamos a doutrina, nós passamos a ter essa tensão de nos melhorarmos dia após dia, né? De ganharmos um pouco mais em virtudes dia após dia. E isso é o verdadeiro espírita, é o verdadeiro cristão, aquele que está se esforçando, né? Porque nós não adquiriremos de uma hora para outra, né? Isso. Mais alguém? Deixa eu conseguir abrir o chat aqui. Não tem nada, né? Que pergunta? Podemos avançar? Então tá bom. Ninguém dormiu, né? Todo mundo ficou desperto aí, né? Então tá. Podemos avançar, então. Elogiaram também os desenhos da Carol, tá? Você passa. Ela vai ficar contente. Ela vai ficar contente. É muito boa mesmo. Tudo que trata, né, desse assunto do nosso despertar é muito interessante e propício para nós. Sim. Muito boa a sua palestra, Edu. Valeu. Bom, vamos então, depois dessas palavras, né, fazer a nossa colaboração para
nós mesmos e para o próximo. Vamos pôr em prática isso tudo que ouvimos, né? Então, vamos nos acomodando melhor nos nossos assentos, né? Vamos deixando, dar uma movimentadazinha aí no nosso corpo. Vamos respirando profundamente, fechando os nossos olhos para uma concentração mais profunda, respirando, deixando que os nossos corações, a nossa mente, seja inundada pelos melhores sentimentos de alegria, de carinho. Vamos deixando que a imagem de Jesus tome toda a nossa mente. Vamos nos lembrando de seu olhar doce, compreensivo, que vê muito mais do que nós, as nossas potencialidades, os nossos corações, nossas necessidades, nossos sucessos. E vamos assim deixando que a união de nossas mentes, de nossos corações, unindo-nos a esta espiritualidade que nos assiste, vamos formando uma imensa energia que vai agora envolvendo todo o nosso planeta, iluminando todos os seres, fazendo com que cada um receba nesse instante este carinho, este conforto, esta esperança para superarmos todas as nossas lutas. Vamos vislumbrando esta imensa luz, envolvendo homens, animais, todas as águas do nosso planeta, toda a flora, deixando tudo iluminado, saneando a atmosfera. E assim vamos nos dirigindo a todos os governantes, para que nesse instante sejam iluminados para tomarem as melhores decisões para o enfrentamento desta situação que envolve todo o planeta. Vamos vislumbrando também uma imensa luz, envolvendo todos os hospitais do planeta, todos aqueles que estão trabalhando pelo próximo, que sejam envolvidos nessa imensa luz, que sejam revigoradas as suas energias, que sejam envolvidos por este carinho, por esta gratidão. Vamos agora nos dirigindo ao nosso país, envolvendo todos os responsáveis pelas decisões que vão mudar a vida do povo, que possam ser iluminados, que os seus corações e suas mentes possam ser fortalecidos pelas leis divinas.
Vamos vislumbrando todas as escolas, todos os asilos, casas de recuperação, onde hajam crianças, jovens, que possam ser iluminados, que possam ser confortados nesse instante. A todos os idosos, vamos levar estas energias para que possam ser fortalecidos. Vislumbrando agora a nossa cidade, os nossos vizinhos, chegando ao nosso lar. Que essas energias possam sanear os nossos lares, deixando ali esperança, saúde, harmonia, envolvendo todos os entes queridos que ali estejam, levando a eles esperança, saúde, vigor, e vamos vibrando por nós mesmos, para que tenhamos esperança, para que tenhamos esse nosso despertar da consciência. Vibrando agora também pelo nosso caderno de nomes, para que todos os que ali estejam recebam o que for necessário para o seu refazimento. Vibrando também pelas águas que deixamos, pelos nossos tratamentos, e agora nos unindo a estes amigos espirituais, já tão refeitos que estamos, vamos pedindo a eles que possam nos ministrar o passe coletivo, para que nossas energias possam ser recompostas e assim profundamente agradecidos, vamos dando graças a Deus, graças a Jesus, e encerrando as nossas vibrações desta tarde. Vamos agora acompanhar a Vera na prece final. Estava desligado o meu microfone. Então, vamos nesse momento, diante de tantos conhecimentos dessa manhã, vamos agradecendo e vamos pedindo aos nossos mentores espirituais que nos ajudem a refletir e usar de todas as ferramentas que encontramos na doutrina espírita, trazendo assim saúde mental, espiritual e física. Que possamos todos nós ter uma ótima semana, parabenizando a Edu por todo esse conhecimento e com certeza nossas consciências não serão as mesmas. Obrigado a todos. Bom dia. Deixa eu dar um aviso a todos, né? Que embora aí, né, as mídias e até mesmo a secretaria, né, os órgãos de saúde, eles abriram, vamos dizer, parcialmente, né? Então, as casas religiosas poderiam funcionar com um número reduzido, né, de pessoas e atendendo algumas especificações, né, para quanto à limpeza, tal, ali do estabelecimento. Nós resolvemos na última reunião de diretoria, né, a diretoria da casa, que ainda isso não, nós não adotaremos essa volta.
continuaremos com essa plataforma digital, né, até isso se restabelecer de uma forma mais acentuada. Então, por motivos também de nós não termos uma infraestrutura ainda capacitada, né, para atender todas essas especificações que os órgãos de saúde exigem, né? Então, nós continuaremos dessa forma, por enquanto, né? Essa plataforma que estamos funcionando. É isso, né, Edu? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, é isso mesmo. Até porque, né, nós consideramos que o fato de que nossas reuniões estão tendo uma boa participação, né? Acreditamos que até mais do que teríamos se reabríssemos a casa, né? Então, continuaremos mais um tempo aí, acho que é o nosso papel nesse momento aí. Né? E uma das especificações, né, dos órgãos de saúde para o funcionamento é assim, ter um horário específico para os maiores de 60. Como nossa casa tem bastante participantes que se encaixam nesse quadro, né, nós teríamos que ter um horário só para isso. Então, fica, né, difícil da gente funcionar, né? Então, nós resolvemos ficar assim mesmo. Certo? Certo. Uma boa resolução. Eu também, particularmente, prefiro que continue mais um pouco, a gente vai se acomodando e vai se acertando. Certo? Certo. Certo. Então, tá bom, gente. Bom final de semana e um resto de domingo. E até semana que vem. Amanhã. Amanhã temos a nossa reunião. Até. Bom dia para vocês. Bom Bom dia, dia. Obrigado, viu? Obrigada. Edu, obrigada. Obrigada, Edu. Foi muito legal. Obrigado. Muito bom. Muito bom, Edu. Obrigada, Edu. Parabéns. Parabéns, pessoal. Um abraço. Ótimo. Tudo de bom. Até. Trilegal. Legal mesmo. Beijo. Tchau, Sibeli. Beijo, beijo, tchau.